Olá, amigos que acompanham o nosso canal. Hoje falaremos sobre os 10 jogadores mais valiosos do mundo em 2022. A pesquisa foi realizada pelo site Transfermarkt, o maior site do mundo dedicado à transferência de jogadores. Se você está esperando ver grandes nomes como Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo liderando essa lista, infelizmente você vai se decepcionar. Se inscrevam no nosso canal e assistam comigo esse vídeo até o final e se surpreendam com os nomes. E em 10º lugar, nós temos Phil Foden. 21 anos, foi vendido por 85 milhões de euros, mais ou menos 462 milhões de reais. Foden nasceu em Stockport, Inglaterra, e é um torcedor inveterado do time de futebol inglês Manchester City. Ele jogou na base do Manchester City aos 8 anos de idade e depois se juntou ao time principal em 2016. Ele fez sua primeira aparição no Manchester City em 21 de novembro de 2017, entrando como reserva contra o Feyenoord na fase de grupos da Liga de Campeões da UEFA. Ele se tornou o 4º jogador mais jovem a jogar na história da Liga dos Campeões da UEFA entre 28 de agosto e 8 de dezembro de 2017. Ele marcou 3 gols nesse período. E com apenas 21 anos, ele já acumula alguns títulos importantes na sua carreira, como Copa da Liga Inglesa, Campeonato Inglês, Supercopa da Inglaterra, Copa da Inglaterra, Copa do Mundo FIFA Sub-17 e prêmios individuais como Equipe do Torneio do Campeonato Europeu Sub-17, Bola de Ouro da Copa do Mundo FIFA Sub-17, Equipe Ideal da Liga dos Campeões da UEFA 2020-2021 e Jogador Jovem do Ano da Premier Liga 2020, 2021 e 2021-2022. E em 9º lugar nós temos o nosso craque Neymar, com 30 anos de idade e o valor cotado a 90 mil euros, cerca de 489 milhões de reais. Aos 30 anos, a carreira de Neymar foi recheada de grandes momentos e títulos. Depois de brilhar no Barcelona ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez, assinou pelo Paris Saint-Germain como um intocável e segue em busca do primeiro título europeu por lá. Ainda na esperança de conquistar o Mundial com a seleção brasileira, sonho que agora foi adiado para 2026, enquanto na tão esperada Liga dos Campeões do PSG, Neymar coleciona troféus importantes na sua carreira. Neymar chegou como estrela no Paris Saint-Germain e, após um início difícil, tornou-se um dos principais protagonistas da equipe. Na temporada 2019-2020, ajudou a seleção francesa a chegar à final da Liga dos Campeões, mas acabou perdendo para o Bayern de Munique. Na temporada seguinte, em busca de uma nova final, acabou por perder para o Manchester City, de Pep Guardiola. Nas meias finais, tal como perdeu para o Real Madrid em 2021-2022. Mas um título francês foi para a conta do número 10. E em 8º lugar nós temos Kevin De Bruyne, com 30 anos de idade e o valor estimado em 90 milhões de euros, mais ou menos 489 milhões de reais. Kevin De Bruyne, o belga, joga como meio de campo no Manchester City, clube da Premier League. De Bruyne começou sua carreira em sua terra natal na Bélgica, onde estreou em 2007 e foi eleito o jogador do ano em 2011. Ele ingressou no Chelsea por 7 milhões de euros em 2012, mas foi autorizado a deixar o Wolfsburg pelo mesmo valor após uma lesão de longa duração em 2014. Ele foi fundamental para o triunfo do Wolfsburg na Bundesliga em 2015-2016, que levou-a a se mudar para o Manchester City por 57 milhões de euros. Mesmo após sofrer uma lesão na final da Liga dos Campeões, foi convocado para a Euro 2020, onde estreou contra a Dinamarca. De Bruyne entrou no intervalo e poucos minutos depois de jogar, o meio-campista marcou um gol e deu assistência, lançando as bases para uma vitória de retorno.
Na partida seguinte, ele iniciou o jogo e deu uma assistência ao companheiro de equipe Lukaku para vencer a Finlândia por 2-0, mantendo a vantagem de 100% da Bélgica. E em sétimo lugar nós temos Bruno Fernandes, 27 anos e 93 milhões de euros, mais ou menos 506 milhões de reais. Natural do norte de Portugal, o meia foi revelado pelo Boa Vista da cidade do Porto, mas seus primeiros anos como profissional foram no futebol italiano. Primeiro no Novara, depois na Udinese e também jogou uma temporada no Sampdoria. Na Itália, ele balançou a rede 20 vezes em 130 jogos, em 4 temporadas. Regressou a Portugal para defender o Sporting, onde viveu uma das melhores fases da sua carreira. Foram marcados 63 gols pelos Leões em mais de 130 jogos. Na época, 2018-2019, foi eleito o melhor jogador do campeonato português, além de ser o melhor meia que mais gols marcou na Europa. Integrou a seleção portuguesa que disputou o Rio 2016, foi convocado pela primeira vez para a seleção principal em 2017. Conquistou o título da edição inaugural da Liga das Nações em 2019 e chegou a ser selecionado entre os 11 melhores da competição. E agora, em sexto lugar, nós temos Romelu Lukaku, com 28 anos e o preço cerca de 100 milhões de euros, mais ou menos 544 milhões de reais. Romelu, mais conhecido como Lukaku, atua como atacante e atualmente joga no Internazionale de Milão. Lukaku começou sua carreira na seleção belga em 2010, quando tinha 17 anos. Depois de uma grande temporada, o atleta voltou ao Chelsea em 2013, mas ainda não teve espaço. E depois foi emprestado ao Everton, onde ficou por uma temporada e depois ficou com o time de forma definitiva até 2017. Nesse período foram 166 partidas, 87 gols e 29 assistências. Depois de uma excelente passagem pelo Everton em 2017, Lukaku assinou pelo Manchester United, onde ficou até 2019. As atuações e os resultados não foram os esperados, mas o atacante se destacou, marcando 42 gols e dando 13 assistências. Mesmo sem títulos, chamou a atenção da Inter de Milão, que o contratou. Com menos de um mês no time, marcou seu primeiro gol e em 2 anos o jogador disputou 85 partidas, nas quais marcou 59 gols e deu 13 assistências. Depois de jogar no futebol italiano por 2 anos, Lukaku planejou seu retorno ao futebol inglês e decidiu retornar ao Chelsea após 10 anos, juntando-se à nova equipe da Liga dos Campeões. E em quinto lugar nós temos Harry Kane, com 28 anos de idade e cotado a 100 milhões de euros, mais ou menos 544 milhões de reais. Atacante multifuncional, líder e capitão são apenas algumas das características de Harry Kane. O atacante vai para a sua segunda Copa do Mundo no Catar em 2022, com a responsabilidade pessoal e coletiva de entregar a segunda Copa do Mundo à Inglaterra após 56 anos. Dono da clássica camisa 9 do atacante desde a juventude, o londrino busca marcas que não sejam pessoais, enquanto busca seu primeiro troféu da liga principal. Colecionador de honrarias pessoais como as conquistas de artilheiros da competição e jogador do ano, Kane não sabe o que é levantar a Copa ao final de um famoso confronto. Harry Kane não abandonou sua equipe, que o construiu de raiz. Apesar de ser cotado para deixar a capital inglesa, o centroavante foi o melhor marcador em 3 dos últimos 7 anos na Premier League. Na última delas, o Furacão marcou 23 gols e deu 14 assistências em 35 jogos, representando um envolvimento direto de 1,05 no gol do Tottenham por engajamento. Kane figura em formação, tendo dado lugar a uma nova safra que chega à seleção
agora comandada por Gareth Southgate, numa segunda tentativa de trazer o futebol para casa, tema do vice-campeão europeu frente à Itália. E em quarto lugar, com 29 anos de idade, nós temos Mohamed Salah, cotado em 103 milhões de euros, mais ou menos 560 milhões de reais. Depois de romper com a Roma na temporada 2016-2017, Salah voltou à Inglaterra para assinar pelo Liverpool. Em sua segunda passagem pela Inglaterra, Salah adaptou seu jogo de ala natural a atacante e marcou 32 gols em 36 jogos da Premier League em sua temporada de estreia, vencendo a chuteira de ouro da liga e quebrando vários recordes. As atuações de Salah lhe renderam vários prêmios individuais, incluindo o prêmio de jogador do ano pela PFA. Ele também ficou em terceiro lugar na competição masculina da FIFA em 2018. Na temporada seguinte, 2018-2019, ele terminou como artilheiro da Premier League e ajudou o Liverpool a vencer a Liga dos Campeões da UEFA, de 2018 a 2019. E ajudou também a vencer a Premier League de 2019 a 2020, encerrando a cerca de 30 anos do título nacional do clube. E em terceiro lugar, com 21 anos, nós temos Vinícius Júnior, cotado no valor de 106 milhões de euros, mais ou menos 576 milhões de reais. Em maio de 2022, Vinícius Júnior comemorou 5 anos de carreira. Nesse período, ele jogou pelas seleções Sub-17 e Sub-20 do Brasil. Disputou 7 eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 e a Copa América de 2020 no Brasil. Além disso, disputou 3 amistosos contra Peru, Coreia do Sul e Japão. Ele se destacava pela velocidade, dribles e chutes de longa distância. E os críticos de futebol o consideravam uma promessa para a seleção antes mesmo de ser anunciado. Isso porque o craque tem sido presença constante nos amistosos profissionais de Tite e nas eliminatórias da Copa do Mundo. Além disso, Vinícius Júnior é prova no Real Madrid, já que conquistou a Liga dos Campeões na temporada passada. Ele disputou 189 jogos pelo Real Madrid até agora, incluindo Liga dos Campeões, La Liga, Supercopa da Espanha, Supercopa da UEFA, Mundial de Clubes, Audi Cup, International Champions League e Champions League, onde o jogador venceu, e deu ao clube europeu o seu primeiro lugar na corrida ao título. E em segundo lugar nós temos o norueguês Erling Haaland. Com 21 anos de idade, está cotado a 150 milhões de euros, mais ou menos 816 milhões de reais. Em menos de 3 anos, Erling Haaland se tornou um dos jovens jogadores mais procurados nos grandes clubes da Europa. O norueguês teve um início de carreira fenomenal, ganhando o Golden Ball Awards de 2020, emergindo nas grandes ligas e sendo cada vez mais comparado aos maiores de todos os tempos, depois de quebrar recordes. Antes de ser vendido ao Borussia Dortmund, Haaland já havia conquistado o campeonato austríaco com o Salzburg nas temporadas 2018-2019 e 2019-2020 e a Copa da Áustria nas mesmas temporadas. Ele fez 27 partidas pelo clube austríaco e marcou 29 gols, vencendo todas as competições em que disputou. A jornada recorde é uma realidade, já que jogou pelo Salzburg na temporada 2019-2020 e se tornou o primeiro adolescente a marcar pelo menos um gol em 5 jogos consecutivos da Liga dos Campeões. E ainda terminou a temporada com 10 gols pelo clube austríaco, na fase de grupos e atrás do Borussia Dortmund nas quartas de final. E em primeiríssimo lugar, com 23 anos, nós temos Kylian Mbappé, cotado a 160 milhões de euros, mais ou menos 870 milhões de reais. O atacante Kylian Mbappé é um dos melhores jogadores do mundo no futebol atual.
Mbappé brilha ao lado de Lionel Messi e Neymar no Paris Saint-Germain, que já conquistou diversos títulos e participou da Copa do Mundo, culminando com o título da França em 2018. Sabe quantos gols Mbappé já marcou em sua carreira por seleções profissionais e nacionais? Segundo o portal de estatísticas O Gol, Mbappé marcou 201 gols pelo Mônaco, PSG e pela seleção francesa durante sua carreira profissional e fez 309 partidas até janeiro de 2022. Kylian começou cedo no futebol, jogando nas categorias de base do Mônaco, uma pequena cidade-estado independente na costa do Mediterrâneo, quando teve sua primeira chance em 2015. Ele joga pelo Paris Saint-Germain desde 2017 e tem 11 títulos ao seu nome, incluindo do Campeonato Francês, Copa da França, Copa da Liga Francesa e Supercopa. Mbappé pode ultrapassar Ibrahimovic e se tornar o segundo artilheiro do PSG. O francês tem 150 gols até agora, 6 a menos que o sueco. Cavani é o primeiro com 200 gols. E aí, amigos, gostaram do nosso vídeo? Então se inscrevam no nosso canal e deixem seu like. E se vocês quiserem dar ideias de alguns vídeos, é só deixar aí nos comentários.